Beleza, pessoal? No último vídeo a gente falou sobre os eventos de mouse e nesse vídeo agora a gente vai falar sobre os eventos de teclado, vamos falar também sobre os eventos de formulário e também sobre os eventos de janela, né, que a gente pode estar pegando esses eventos. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, vou criar aqui com vocês para a gente fazer uso do evento de mouse para a gente ver o poder que o JavaScript tem. Então antes disso, eu vou criar aqui estou fazendo errado, não é dentro do JavaScript, deixa aqui dentro do nosso bar, aqui fora do JavaScript, eu vou colocar um image, uma imagem, e eu vou procurar uma imagem aqui na web para a gente trabalhar com ela, para a gente ver essa transformação, essa manipulação que a gente pode fazer utilizando JavaScript. Vou botar um carro aqui, procurar um carro, para me ver o link dessa imagem. Vamos lá, tá procurando. Bora ver esse carro aqui. Deixa eu copiar o endereço da imagem, ver se está o endereço. Está muito extenso. Esse aqui está bacana. Então vou pegar esse endereço dessa imagem e colocar aqui, colocar um IDF de 200 pixels. Salvar. Vou atualizar aqui minha página. Tá aqui o carrinho, né, de acordo com o link que eu coloquei. Eu vou procurar antes um outro veículo para a gente fazer essa manipulação, mudar a imagem dentro de um JavaScript. Vou pegar esse veículo aqui. Vamos ver se a gente pega o endereço da imagem deles. Endereço 1, deixa esse endereço aqui, vamos lá. O que a gente vai fazer, deixa eu minimizar aqui. A gente vai através de JavaScript, quando a gente passar o cursor do mouse aqui, vai mudar a imagem. Alguns sites sempre tem isso, quando você passa o cursor do mouse em cima de uma imagem, geralmente a imagem muda, né? Às vezes no site de e-commerce acontece isso. Então a gente criou aqui o nosso elemento image, né? Eu vou dar até aqui um ID para ela, vou colocar imagem. Beleza, salvar aqui, vamos lá. Agora eu vou criar uma função aqui no meu JavaScript. Eu vou criar uma function, mudar imagem. E agora eu vou manipular essa imagem através de JavaScript. Isso a gente já está utilizando o DOM, né? Na próxima aula a gente vai ver isso mais especificamente, mas eu quero já que você possa estar utilizando esses recursos para que fique assim mais interessante trabalhar com JavaScript, a gente já manipulando algumas coisas na página. A gente já está utilizando recursos do DOM, mas vamos lá. Então eu quero manipular a imagem. Como é que eu faço? Então eu tenho que utilizar o documentWrite. Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar uma variável, um var mg, que recebe um documentWrite. DocumentWrite não, documentGet elements by id. Get element by id. Qual é o id que eu quero referenciar? Imagem. É esse mesmo aqui, ó. Document get element by id. Eu quero referenciar ao meu elemento imagem, então por isso eu coloco image aqui, ó, no id. Então eu estou dizendo que a variável image ela tem uma referência a esse elemento na minha página HTML, que é o elemento de image. Beleza, feito isso, eu posso utilizar o image source recebe um novo link. É justamente esse aqui que eu pesquisei, desse outro veículo. Tá aqui esse outro veículo aqui. Poderia fazer com imagens dentro de uma pasta? Poderia. Então aqui, ó, eu coloco um outro. Então aqui está o link de um veículo, um determinado veículo, aqui o de um outro veículo. Então criei a minha função. Como a gente está trabalhando com eventos, então a gente vai trabalhar quando passa o cursor do mouse. Então os eventos eles são utilizados aqui na propriedade do meu elemento. Uma coisa interessante, que alguns eventos não funcionam em algumas
alguns elementos da minha página HTML. Onde é que eu vou ver isso, professor? Eu tenho que vir aqui, né? Aqui em W3 School, em referências, JavaScript Reference, ver as referências de JavaScript, e eu vou aqui, ó, no DOM Elements, ver que a gente já está trabalhando com DOM aqui, DOM Elements, e aqui ele mostra que todos os eventos que podem acontecer, né, de a gente capturar esses eventos. E aqui para baixo são dezenas de elementos, de eventos, na verdade, né, que podem ser. Agora, eu escolho um evento. O exemplo aqui, eu vou escolher um dos eventos, o DBL Click, que é um evento que a gente já utilizou de mouse. Se eu clicar nele aqui, ó, ele me fala sobre a definição do evento e ele vai me dizer aqui as tags, ó. Ou seja, ele pode ser utilizado em todas as tags, todos os elementos HTML, exceto essas tags, esses elementos aqui. Ou seja, não consigo utilizar o evento onClick nesses elementos. Então é muito importante estar dando uma olhada aqui no W3 School. Mas vamos lá. Criei aqui essa página, beleza? Como ele é um evento, então é o evento de on, é o evento do cursor do mouse, né? On mouse over. Ou seja, quando eu passar o cursor do mouse sobre a imagem, eu quero que ele chame a função mudar imagem. Fazendo só isso, salvar aqui, vou atualizar minha página. Vou botar bem aqui em cima. Então, quando eu passar o cursor do mouse, ele já faz a modificação. Deixa eu atualizar novamente. No momento que eu passo o cursor do mouse, ele carrega esse outro link aqui no meu source, na minha imagem. Então, eu poderia criar uma outra função. Vou até copiar aqui, mudar imagem 2. E aqui eu vou voltar para o que era, um exemplo. Voltar para essa imagem anterior. E aí eu não vou utilizar a outra função para chamar essa mudar imagem 2. Porque o que eu quero fazer? Eu quero quando eu passar aqui muda, mas quando eu passar o cursor do mouse sobre a área do elemento do meu elemento de image, ele carregue essa imagem, e quando eu sair, né, ou seja, eu posso estar utilizando o onMouseWatch, né? Quando o cursor do mouse sai dessa área, ele carrega de novo aquele veículo anterior. Então eu vou fazer isso, né? Vou botar aqui JPG, aqui eu acabei errando, na mudar imagem 2. Então aqui eu posso utilizar, né, vários eventos, não somente um. Então eu vou criar um outro evento aqui, que é o evento de onMouseWatch. Quando eu saio da área, né, do elemento, então eu vou chamar o mudar imagem 2, chama a função salvar, atualizar. Agora eu vou atualizar aqui minha página. Ó, beleza, tem o meu veículo aí carregado. Quando eu passar o cursor do mouse, ele muda, né? Eu estou utilizando o onMouseOver, e quando eu sair, o meu cursor sair do elemento, ele recarrega novamente o anterior. Então está dando essa interatividade que a gente pode fazer nas nossas páginas web, né? Para ficar uma animação bem interessante para o usuário, beleza? Mas vamos lá dar continuidade nos nossos estudos. Vou apagar tudo aqui. A gente vai falar agora sobre alguns eventos de teclado, né? Existem vários eventos de teclado, nós vamos falar de alguns aqui. Eu vou botar em comentário. A gente vai falar sobre o onKey down, né? Ou seja, é um evento que ele é acionado, né, na verdade, no momento que uma tecla é pressionada, né? Acionado quando uma tecla é pressionada. Ao pressionar uma tecla, ele é acionado. Existe um outro, eu nem estou usando de comentário aqui, que eu estou dentro do HTML, aqui eu estou em JavaScript, né?
O outro que a gente vai utilizar é o on key press, ou seja, ele acontece no momento que eu mantenho a tecla pressionada, e existe o outro que é o on key up. Esse daqui é acionado no momento em que eu libero a tecla, ou seja, que eu solto o teclado. A gente vai testar eles, deixa só eles aqui. E para a gente testar ele, a gente vai precisar daqueles inputs, né? Estou bugado aqui. Na verdade, como são elementos HTML aqui, eu vou criar um input só para a gente verificar do tipo text. Vou tirar o nome, vou colocar só ID aqui. Não, nem vou colocar nada de ID, só o input text mesmo. Vou atualizar minha página aqui. A gente tem só o input text, então nesse momento aqui, ó, que a gente clica, né, a gente pode digitar as coisas aqui, é isso que a gente vai manipular no momento. Então a gente vai utilizar o onKeyDown, né, que na verdade ele aciona no momento que uma tecla é pressionada. Então a gente vai criar uma função aqui, eu vou criar uma função somente para function, somente para mensagem. Para exibir uma mensagem, vou botar aqui que ele vai exibir um texto. E aqui eu vou dar um document write. Não, vou botar só um console.log, só para ele imprimir esse mesmo texto lá no nosso console.log. Beleza, criei minha função. Aqui eu posso utilizar agora o nosso evento, né, de onKey. Opa, errei, onKeyDown. Eu chamo a função mensagem. Eu vou passar um texto aqui. Como o onKeyDown ele é acionado no momento que uma tecla é pressionada, então eu vou botar pressionada. Deixa eu atualizar aqui. Ó, vou botar aqui para ele exibir o nosso console, só para a gente conseguir observar. Tá aqui, deixa eu botar para cá o nosso console aqui. Então, no momento que uma tecla é pressionada, então se eu pressionar, ele já aparece aqui. Vou voltar aqui e colocar uma mensagem teclou. Então vai atualizar. Teclou, né? Atualizar aqui e olha só, quando eu pressionar uma tecla, ele dispara meu evento. Teclou. Aqui é o onKeyDown. Ele disparou o meu evento aqui de quando eu cliquei, ou seja, é acionado quando eu pressiono uma tecla. Pressionei, ele executou. Olha só o que é interessante aqui para a gente ver uma situação. Eu vou tirar essa função aqui para a gente fazer uns testes aqui. E aqui eu vou dar um alert mesmo. Um alert. E vou dizer aqui dentro que foi pressionado. Não, é teclou. Atualizar. Ó, quando eu teclar, ele já disparou aqui, ó, o meu alert. Só que você vê que ele ainda não exibiu o texto aqui. Se eu dar um OK, ele exibe. Por quê? Como eu estou falando do evento onKeyDown, e ele é acionado no momento que uma tecla é pressionada. Eu pressionei a tecla e ele é acionado. Então, antes mesmo de exibir o conteúdo aqui, ó, eu vou digitar A. Ele já acionou. Quando eu clicar, que aí ele exibe o conteúdo. Essa onKeyUp, ela já é o inverso, né? Ela é no momento que eu libero. Então eu vou botar aqui, ó, onKeyUp. Olha a diferença. Vou atualizar aqui. Eu vou teclar aqui na letra A. E olha só, vai exibir o conteúdo aqui e vai disparar o alerta. Ó. E dispara depois, justamente
porque ele é acionado quando eu libero a tecla, quando eu solto. Né? Voltando aqui, o OnKey Down é quando eu clico. Ó, vou atualizar, cliquei, ele já dispara o evento, teclou, né? E ele disparou o evento, beleza. Eu vou até colocar os dois aqui, o OnKey Down e aqui o OnKey Up. Aqui eu vou chamar um alert, vou dizer aqui soltou. A gente dissoltou a tecla. Salvar aqui. Então, ó, teclei. Deixa eu salvar aqui que eu não salvei. Teclei, teclou. Vamos lá, quando eu teclo, ele teclou aqui, ó, o alert, depois que ele exibe o conteúdo. Se eu colocar o OnKey Up, o que vai acontecer? Salvar, eu clico, ele aparece conteúdo aí que ele, justamente porque foi quando eu soltei. O outro é o OnKey Press, ele na verdade, ele acontece no momento que eu mantenho a tecla pressionada, que é o OnKey Press. Ó, atualizar aqui, quando eu clicar, manter a tecla pressionada, ele já dispara o evento. Só que só depois ele exibe o conteúdo. Então, o OnKey Down e o OnKey Press, ele só exibe o conteúdo aqui dentro depois. Ó. Depois de ele disparar o evento. Agora o OnKey Up não, ele exibe o conteúdo e depois ele dispara o evento. A gente precisa entender bem essa diferença porque a gente pode tratar questões aqui depois, né? Por exemplo, não posso digitar números nesse campo, não posso digitar letras. Então, se eu utilizo o OnKey Press ou o OnKey Up, a gente erra nisso, porque eu digito o OnKey Up, a gente vai errar nisso, porque se eu colocar aqui OnKey Up, vai dar um problema. Digamos que aqui nesse input é só para digitar números e eu digito a letra E. E exibe a letra E, aí que ele dispara o evento, que eu poderia fazer uma tratativa, né? Numa função que tratasse isso. Então esse não é o adequado. Agora o OnKey Press e o OnKey Down é interessante, porque olha só, digamos que é um campo onde eu tenho que digitar somente números e eu vou digitar uma letra, ele não exibe o conteúdo, então eu posso tratá-la na função. Opa, não foi uma letra que foi digitada, algo do tipo, entendeu? Forçando para que ele digite um conteúdo. Mas isso aqui é só para a gente ver as funções primeiramente. Então essas são as funções de teclado. Né? Existem outras? Existem, peço que vocês dêem uma olhada lá no 3W School. Mas vamos lá, vou apagar aqui, a gente vai para uma outra situação que é a gente vai falar sobre janelas, né? Eventos de janela. Então, dois eventos que a gente vai falar aqui, que é o onResize. O que ele faz, né? Ele é acionado quando a página é redimensionada. Página redimensionada. E o outro evento é o onScroll. Ou seja, ele é acionado quando a página, na verdade ele é acionado quando a gente utiliza o scroll do mouse. Né? Justamente quando existe esse scroll dentro da minha página. E existe uma coisa, esses eventos de onResize e onScroll, eles são somente para a tag de body. São somente para a tag de body, associado a ela. A gente associa somente a ela. Vamos lá. Eu vou criar aqui
eu vou criar aqui um parágrafo. Vou copiar vários parágrafos aqui, depois a gente vai fazer uso deles. Vários parágrafos. Vou atualizar aqui nossa página, aqui vários parágrafos, deixa eu aumentar mais um pouco aqui, beleza. Agora a gente vai utilizar essas funções, olha só, a gente vai utilizar o onResize, né, quando a gente redimensiona a página. Então, como a gente aplica ele na body, então é aqui que a gente vai utilizar o onResize. E eu vou criar uma função aqui, ó. Vou criar uma função aqui dentro do nosso JavaScript, function. Eu vou colocar aqui ação. E aqui eu vou dar só um console.log para a gente ver o que está acontecendo. E aqui eu vou definir redimensionada. Eu vou chamar essa função aqui, ó, função ação. Então você vai perceber que a gente consegue identificar, né? Aqui eu estou dando só um console, mas eu poderia fazer qualquer outra coisa, pegar o tamanho da página, mudar a cor de um determinado elemento quando a página fosse redimensionada ou algo do tipo. Então olha aqui, ó, onResize é a ação e aqui a minha função. Então se eu atualizar aqui, ó, atualizei minha página, deixa eu ver se eu salvei direitinho, ação, salvei. E aqui onResize, beleza. Vou atualizar a nossa página aqui. E ó, vou começar o redimensionamento. Você viu que ele já 7 vezes aqui foi chamada a função. Ó, deixa eu atualizar de novo. Não tem nada. Quando eu for redimensionar aqui, diminuir a minha página. Ó, aqui na verdade. Ó, redimensionar. Tá chamando aí. Vou abrir. Diminuir, aumentei, redimensionando. Então ele vai mostrando aqui quantas vezes está sendo chamada aquela função, ou seja, quantas vezes o evento está sendo identificado. Então conforme eu diminuo e aumento a dimensão da minha imagem, eu consigo capturar essa função. Você vê aqui 266 vezes aquela função foi chamada. Esse aqui é o onResize. O outro evento é o onScroll. Esse aqui vai identificar toda vez que eu rodar a página. Vou criar uma outra função aqui. Eu vou colocar como ação 2. Vou botar scroll. Só para a gente identificar. E aqui eu vou chamar a função ação 2. Chamo a função salvar. E vou atualizar aqui. Ó. Vou deixar bem assim para a gente fazer uso. Ó, beleza. Se eu aumentar aqui, ó, a página, ele vai redimensionando aqui, chamando a função redimensionar lá na função onResize. Agora, se eu utilizar a barra de rolagem, eu já capturo a função scroll lá. Ó. Então, posso manipular alguma coisa, dar uma animação utilizando esses recursos aqui. Um exemplo, quando eu utilizar minha barra de rolagem, eu mostraria um botão, algo do tipo. Eu poderia fazer isso, entendeu? Então a gente está vendo aí alguns recursos que pode ser utilizado, que pode ser capturado via janela, né? Então eu acho que ficou interessante aí, beleza? Agora vamos falar, vou apagar tudo isso aqui, vamos falar de algo que é bastante importante, alguns eventos que são muito importantes para validações de formulários, para validar os nossos formulários. Você já percebeu que às vezes quando você vai preencher um formulário, você tem que impedir que o usuário, deixa eu até tentar abrir aqui, abrir algum formulário, a página normal aqui da OEA, e aqui eu vou aqui no entrar. Então aqui a gente tem uma espécie de formulário, né? Então a gente tem uma validação aqui. Se eu digitar, ele está me dizendo aqui, ó, digite um e-mail válido. De novo, se eu ficar digitando, o que ele identifica que é um e-mail válido? Quando eu coloco arroba, quando ele encontra um texto, vou botar Paulo, digite um e-mail válido. Quando eu coloco arroba gmail.com,
ele só identifica quando é o EA. Então olha só, qual é a tratativa desse campo aqui nesse formulário? Ele vai validar se é um e-mail válido. Então se eu digitar qualquer outra coisa, e como ele faz isso? Utilizando JavaScript. Então se eu colocar pchjunior@gmail.com, ele ainda diz que é um e-mail inválido. É justamente porque ele verifica o arroba o ea.edu.br. Agora se eu colocar o e-mail institucional, no meu caso é esse, ele verifica, ele valida. Então isso aqui é só um exemplo que eu estou dizendo, porque os formulários eles precisam fazer isso, fazer com que o usuário evite erros. Digamos assim, é para cadastrar um telefone e o usuário coloca texto, eu tenho que tratar isso, eu tenho que utilizar das tratativas para resolver isso. Então é através desses eventos que a gente vai ver agora que a gente pode fazer. Então os eventos que a gente vai ver são eventos de formulário. Um dos eventos que a gente vai ver é o onFoco. OnFoco. Ou seja, quando o elemento recebe o cursor do mouse. Um outro é o onBlue, ou seja, o elemento perde o foco. Então a gente vai ver esse e a gente vai ver esse outro aqui, que é o onChange. Ou seja, quando o estado do elemento é modificado. Esse aqui serve mais para select, o elemento de select. Vamos ver aqui. Eu vou criar, como a gente está trabalhando com um evento de formulário, eu vou criar um input. Vou criar um input aqui, um input text. Salvar aqui e atualizar aqui a nossa página. Está aqui o nosso input text. Beleza. Como que a gente vai fazer isso? Essa questão de foco. Olha só. Eu vou criar uma função aqui. Function. Vou botar ação novamente, só para a gente ver. E aqui eu vou dar um console.log novamente. Ele vai receber um texto aqui. E aqui ele vai imprimir esse texto. Então, a gente está falando de foco. O que é um foco? É quando eu clico e ele fica aqui em evidência. Significa que está tendo um foco dentro do meu elemento aqui, nesse caso. Então, se eu fizer isso aqui, onFocus, chamo a função ação e passo, botar o texto aqui, foco. Se eu atualizar a página, eu vou botar aqui para ele mostrar aqui o console, se eu estou utilizando o console.log, se eu atualizar a página não acontece nada, mas no momento que esse meu elemento input fica em foco, olha o que acontece. Eu já capturo aqui, eu já chamo a função e eu poderia tratar de alguma forma. Então está em foco. Saiu, está em foco novamente, foi chamado de novo. Está em foco novamente. Então esse onFocus, ele é acionado quando o elemento recebe o foco. Existe o outro, eu vou criar um outro evento aqui que é o onBlur, né? Quando ele perde o foco, eu vou chamar a mesma função ação, só que eu vou passar o texto aqui, perdeu. No caso de que ele perdeu o foco. Não, eu vou atualizar. Não aconteceu nada. Quando o elemento aqui do meu input text recebeu o foco, ele chama o foco. Agora, porque ele está em foco, onFocus. Quando ele perde o foco, ele chamou a função onBlue, o evento onBlue, chamando a função, passando o texto perdeu. Então recebeu foco, perdeu foco, recebeu foco, perdeu foco, recebeu foco, perdeu foco. A gente pode utilizar isso. O outro é o onChange, né? Quando o estado do elemento ele é modificado. Então esse onChange ele serve mais para a gente criar esses eventos aqui, Select
select, eu vou criar os options aqui. Eu vou botar os estados, né? Só para a gente fazer um teste. Aqui, Amazonas, Pará. Deixa eu atualizar aqui. Aqui a gente tem um selection, né? Precisa selecionar alguns elementos aqui. Então a gente vai utilizar o onChange, ele é mais utilizado para isso. Ó. Eu posso chamar uma função. Olha só, eu vou chamar essa mesma função aqui. Eu só vou colocar o texto mudou de estado, ou seja, mudou o estado do elemento. Assim, deixa eu atualizar e vou chamar a função ação. Vou atualizar aqui, ó. Não acontece nada e está em estado. Se eu deixo em estado, não acontece nada, não chama a função. Porque o onChange, ele só é disparado quando acontece uma mudança, uma mudança no estado, ou seja, o estado do elemento é modificado. Um exemplo, se eu clicar aqui e mudar para Amazonas, mudou de estado. Se eu voltar aqui e clicar em Amazonas, não, o elemento não mudou de estado. Se eu colocar Pará, mudou de estado. Se eu colocar estado, mudou de estado. Então você percebe que a gente consegue capturar isso. Claro que depois a gente consegue pegar todos esses valores aqui, Amazonas, e pegar esse valor que o usuário escolheu e manipular de alguma forma. Então esses são os eventos que existem, né, dentro, que a gente pode capturar com JavaScript, evento de mouse, evento de formulários, eventos de teclados, eventos da própria página que a gente pode estar utilizando. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula aí para falar do DOM.